Olá, galera, sejam bem-vindos a essa nossa terceira aula de teste de qualidade de software. Nesta aula, nós vamos refletir um pouco sobre os erros de software. Os erros existem, não temos como garantir que não existam erros. Eles podem não ter aparecido até determinado momento. Não vou dizer que é normal, mas a gente tem que saber que esses erros existem por diversos motivos. Eles têm, são erros que são da própria tecnologia. Por exemplo, se eu defino que o meu valor de variável vai trabalhar com duas posições e de repente, com o passar do tempo, o número de valores cresce muito e eu preciso de mais posições, isso pode me introduzir um erro, voltar a zerar, né? Ele vai zerar a variável. Isso aconteceu, por exemplo, com o ano 2000, que todo mundo definia antigamente o ano com dois dígitos. Quando chegou no ano 2000, ele voltou ao zero, e isso deu uma série de transtornos para fazer sorte e coisas que não tinham acontecido então até então. Isso só para exemplificar. Você pode colocar uma variável do tipo byte e com o passar do tempo, aquele valor estoura. Então, uma das preocupações que a gente tem é com os limites superiores e os limites inferiores da representação de cada variável. Isso são erros que acontecem, né? Existem erros ainda devido à própria tecnologia. Se eu estou trabalhando com uma matemática chamada matemática finita, né? É uma matemática que ela tem limites, ela é limitada por valores reais, ela não é uma matemática pura. Então, se eu estou trabalhando com número real, por exemplo, eu tenho que saber que eu vou ter problema nos arredondamentos, eu vou ter problema no tratar as dízimas, eu vou ter problema na própria representação e tudo isso pode introduzir erros no meu software, né? Existe o fato também de eu colocar o meu software integrado com vários outros softwares. Para um computador funcionar, eu tenho vários softwares que se falam. Eu tenho o sistema operacional, eu tenho a apresentação de vídeo, a expansão da memória, os antivírus, tudo isso está funcionando em conjunto e muitas vezes um provoca erro no outro. Então, os erros acontecem. A gente tem que tentar testar todas as possibilidades para tirar esses erros. Não existe o fato de se garantir que eu não vou ter erros. Para garantir isso, eu tenho que testar todas, não é algumas, são todas as possibilidades com todos os valores para garantir que realmente não vai ter erro. Os testes de software eles podem ser classificados de uma maneira geral em testes de caixa branca, testes de caixa preta. Alguns autores definem ainda os testes de caixa cinza. Nós vamos dar uma olhadinha. Eu chamo de testes de caixa branca todo aquele teste que eu examino o código, eu entro no código e vejo o que está acontecendo no código. O teste de caixa preta eu não examino o código, eu examino assim as fronteiras, as ações, o que eu forneço e qual foi o resultado daquele módulo, né? Nós vamos examinar esses testes. Vamos iniciar com os testes de caixa branca. A maioria dos erros ocorrem principalmente nas expressões lógicas. Então, uma coisa natural é eu ter uma forma de teste que teste essas expressões. Então, um dos testes de caixa branca que a gente chama os testes de domínio. Os testes de domínio verificam as expressões lógicas e os valores que essas expressões lógicas podem assumir. Então, aí, por exemplo, eu tenho uma variável que é maior que 30, mostrada aí no slide. Então, o que eu tenho que testar a princípio? Eu tenho que testar o limite inferior da variável que eu defini, o limite superior da variável que eu decidi e o valor 30, né? Os limites inferiores e limites superiores variam de linguagem para linguagem, depende da implementação. Tem linguagens que eu implemento o número inteiro com 4 bytes. Tem outras linguagens que eu já implemento com 6 bytes. Então, dependendo de como essa variável foi definida, eu tenho que saber qual é o valor, o limite máximo que ela vai suportar. Então, para essa variável que eu já vi o limite inferior e o limite superior,
e o valor 30, eu tenho que testar os vizinhos do valor 30, que é onde ocorre o erro, não é? Então eu vou testar o 29 e vou testar o 31. Além disso, a gente sempre testa o valor zero, porque o valor zero pode introduzir algum erro, alguma ação não desejada, por exemplo, numa divisão, por exemplo. Um número negativo qualquer, que eu botei aí menos 10, e um número positivo. Então vejam, para esses números eu posso estipular uma tabelinha, como que está mostrada aí no desenho, né? Indicando o que é LI, menos 10, 0, 29, 30, 31, 40 e o limite superior. E verificar o que acontece, se é falsa ou verdadeira a expressão. Então eu tenho aqui, ó, para o limite inferior falso, para menos 10 falso, 29 falso, 30 falso, 31 verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Com isso eu tenho uma tabela de valores que me mostra o que eu tenho que testar nessa minha expressão. Observa que isso é uma das formas da gente obter também uma massa de dados para testar o software. É muito comum também a expressão lógica não ser uma expressão com um termo só. Eu posso ter uma combinação lógica. Como mostrado aí, eu tenho dois termos lógicos ligados pela relação OR. Bom, nesse caso, eu vou ter que testar os valores para a variável 1, que eu já botei, que nós vimos no exemplo anterior, que é o menos 10, 0, 29, 31, 30, 40 e o limite superior. E vou ver também para a variável 1, que eu botei variável 1 menor que 20. Então eu vou também novamente colocar o 20 e os limites 19 e 21. O zero vai continuar, vou testar o menos 10, que ele é um valor negativo, e um valor positivo 40 e os limites superiores. Nessa forma agora, eu vou ver o comportamento da expressão. Então veja, variável maior que 30, nós vimos no exemplo anterior, só que agora, no slide anterior, só que agora eu vou verificar qual é a expressão lógica para esse valor, para esses valores novos. A variável 1 eu fiz a mesma coisa, para todos os valores eu fiz o levantamento e depois eu fiz a expressão OR, né? Então apareceu isso daí. Com isso eu já tenho uma tabela dos valores a serem testados, né? O limite inferior vai ter que dar verdadeiro, para menos 10 vai ter que dar verdadeiro, para 0 verdadeiro, para 19 verdadeiro, para 20 falso, para 21 falso, para 29 falso, 30 falso, 31 verdadeiro, 40 verdadeiro e o limite superior verdadeiro. Então, eu posso fazer uma massa de dados para gerar isso daí, né? E outra coisa que eu vejo aqui é o seguinte, à medida que eu vou complicando a minha expressão, ela vai ficar com mais operadores lógicos, mais dados eu vou precisar para testar todas as hipóteses, né? Isso também mostra para nós que nós devemos ter um limite no tratamento dessas expressões lógicas para evitar erros, ou então aumentar a minha massa de testes de maneira que eu teste todas as hipóteses, né? Então, assim, outra coisa também é a gente usar as expressões lógicas equivalentes, que simplificam, às vezes, expressões mal escritas, expressões que me exigem até uma grande variação de valores e que eu poderia trabalhar isso de uma forma mais simples. Então, eu posso ter um software que veja essas expressões e faça uma otimização da expressão, né? E outra coisa é o software que gera a massa de dados a partir da expressão. Então, só para reforçar, para cada expressão eu vou ter um conjunto de números que eu vou ter que testar. Esses números vão aumentando à medida que a expressão vai se tornando mais complexa. Uma boa estratégia é a gente sempre otimizar as expressões lógicas, buscando suas equivalências lógicas, ou às vezes, muitas vezes até desmembrando isso em outros ifs, né? E a gente deve evitar expressões lógicas longas, né? Que podem me conduzir a erros. Para fazer esse tipo de estudo nas expressões lógicas, o problema começa a ocorrer quando eu começo a trabalhar com números reais. O número real, ele não tem incremento, ele é um número que equivale aos pontos de uma reta. Mas aqui eu estou falando de matemática finita, portanto não tem essa de pontos infinitos, não é?
Então por exemplo, eu estou testando o var 30 maior que 3,1 ou var 1 menor que 20,45. São expressões lógicas com números reais, né? Ou um ponto flutuante, ou seja lá como vocês tenham definido. Mas o fato é que aqui, para eu fazer o estudo de domínios, como nós fizemos para o número inteiro, eu vou ter que definir um incremento. Claro que eu já estou introduzindo um erro, porque eu posso ter valores diferentes a esse incremento. Então tem que ser um incremento que represente o nosso conjunto, né? E aí fazer o estudo que eu fiz para números inteiros, verificar exatamente os limites inferiores, limites superiores, o vizinho de 30,1, que seria o 30 e o 30,2, se eu tiver com incremento 0,1, ou variável 1 com 20,45, se eu tiver com incremento 0,1, eu vou testar o 20,3, né? E o 20,5, tá? E vou testar aqui em volta do 0,45. Então observa que não é muito simples, muitas vezes, gerar uma massa de testes quando a gente está trabalhando com número real, né? A gente pode, inclusive, gerar uma massa de testes que não seja a mais adequada para testar todas as hipóteses. Mas a gente tem que admitir que pode ter um erro e vamos testar com um incremento que represente a maioria do nosso conjunto que a gente vai tratar. O tratamento de strings também não é muito simples. Normalmente, a gente vê o limite superior da variável. Existem variáveis para tratar strings que elas são de tamanho fixo. Em muita linguagem trabalha, por exemplo, com string de 255 bytes. Outras você tem que dizer o número de caracteres, né? A variável char, por exemplo, do C, a gente tem que dizer. Se você botar char só, ele vai trabalhar com 1 byte. Então, se eu digo quantos bytes eu quero. E existe ainda umas linguagens que trabalham com lista linkada para representar string. Então, a gente tem que ver o limite suportado, né? Então a gente normalmente testa esses limites, ver se eu estou realmente podendo usar a variável, né? Que às vezes eu tenho textos maiores que 255. Outra coisa importante é como é que eu vou tratar o branco, né? Existe muita digitação do branco e uma ideia boa é suprimir o branco ao limite de ficar com um branco entre cada palavra, né? O tratamento dos nulls, ou seja, de coisas que não têm representação de caractere, né? Caracteres de controle, por exemplo, a gente trata como null. E como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho que testar isso, né? Então eu testo se é um caractere válido, se é um número ASCII válido para a representação de strings, né? E o tratamento dos caracteres, como é que eu vou tratar esses caracteres? Eu não tenho como testar todas as hipóteses de uma digitação, né? Então eu tenho que buscar a uniformidade de entrada ou saída dos dados. Normalmente a gente recebe o dado, é, retira os brancos e transforma tudo em maiúsculo ou minúsculo. Não sendo assim, fica difícil da gente fazer a representação. Então eu posso gerar uma massa de dados considerando essas entradas e saídas, né? Muitos programas, inclusive, já usam isso na sua crítica de entrada de dados. Então, os testes de caixa branca, então, visam representar, gerar massa de testes e a gente analisar exatamente esses aspectos de teste junto às expressões lógicas. Ainda nos testes de caixa branca, uma das coisas que nós podemos verificar é a complexidade ciclomática. Esse índice foi desenvolvido e apresentado em 1976 por um pesquisador chamado Thomas McCabe, né, para medir a complexidade de um programa, seja ele uma classe, um método, uma rotina, ou seja, uma unidade de código. Tá? Ele vai nos definir, o número de caminhos que eu tenho que testar naquele software. Existem ainda outras medidas, né, que também servem para a gente observar o código. A complexidade cognitiva, por exemplo, que me permite verificar se eu tenho melhor ou mais facilidade de leitura e entendimento do código. Mas é, a, o índice ciclomático ele é fundamental para a gente
testar, a gente saber quantos testes, quantos caminhos tem que testar no nosso algoritmo. A ideia do índice ciclomático, que serve para a gente verificar a complexidade de um algoritmo, ele parte do princípio que qualquer algoritmo pode ser transformado num grafo. Então, por exemplo, considera a sequência que eu mostrei aí. Input var1, input var2, var3 igual a var1 mais var2, print var3. É um algoritmo muito simples e que eu posso numerar as linhas, como 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter aqui os nós, 1, 2, 3, 4, 5. Então este grafo representa esse algoritmo. Vamos considerar agora um algoritmo que tem uma estrutura de decisão, tem um if. Então está aqui, input var1, se var1 for maior 40, se não, quer dizer, a parte verdadeira, var3 igual a var1 mais var2. Se não, var3 igual a var1 mais var2, fim C, mostra a estrutura C, print var3 e retorne. Então observa que eu posso desenhar o grafo, ó, 1, 2, aqui no 2 é um nó preemptivo, quer dizer, eu posso mudar o caminho aqui, eu tenho um teste aqui. Então eu posso ir para o nó 4 ou para o nó 3, né? De acordo com o que está ali, eu vou para o C não, né? Perdão. Tá aqui, fui para o nó 3, vá 3, né? E no else, fui pro índice 4, índice 5 e fechei o fim C em 6. O importante aqui é que esse algoritmo divide o espaço plano aqui, a nossa área, em duas regiões fechadas, a área A e a área B. Então eu tenho duas regiões. Esse índice é que vai ser o nosso índice ciclomático. Considera agora a repetição, a estrutura de repetição. Então está aqui o meu algoritmo, input var1, tem um do while, var1 4, var3, etc. Tem um end do que vai fechar no 5, tem o print var3, retorne. Então se eu colocar aqui ó, o 1, depois eu fui para o 2. O 2 aqui é um nó que eu faço um teste, não é? Se for verdadeiro eu vou para o 3, para o 4, para o 5 e aí eu retorno para o nó 2. E quando termino meu loop, eu saio aqui para o indicador 6 e 7. Então observa que isso aqui também dividiu em duas regiões fechadas, né? A região B, que é a do loop, e a região A. Então, o índice ciclomático daquele algoritmo é igual ao número de áreas que ele define. E vejam aqui, esse algoritmo aqui que eu defini, que tem 4 passos, né? Que deu um grafo com quatro nós, ele vai ter quantas áreas definidas? Apenas uma área, ele não define área nenhuma fechada. Então isso indica que eu vou precisar, no mínimo, de testar um caminho, que é o caminho 1, 2, 3, 4. Então isso já dá uma indicação que eu tenho que ter um teste que passe por todos esses comandos que estão aí. E o meu programador tem que providenciar isso para testar. Vamos considerar agora esse algoritmo aí que tem o if, né? Nós já vimos isso daí ainda há pouco. Então, eu dividi em duas áreas, A e B. Isso quer dizer que o meu índice ciclomático é igual a 2 e que eu tenho dois caminhos para testar no mínimo. Então, tem o primeiro caminho, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. O segundo caminho, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Então, o meu programador tem que verificar se eu estou passando por esses caminhos. Vamos considerar agora o caso do loop, né? Então, eu verifiquei aqui que eu tenho duas áreas. Eu defini na região A e na região B. Então, meu ciclomático é 2. Então, quais são os caminhos que eu tenho que perceber? Eu tenho que testar dois caminhos no mínimo. Então, o caminho 1, 2, aqui não atendeu, eu saí para 6 e 7, é o primeiro caminho. O segundo caminho seria 1, 2, 3, 4, 5 e volto no 2. Do 2 eu vou no 6 e no 7. Claro que o 6 e 7 é repetido e eu tenho que testar esses dois caminhos para garantir que o meu algoritmo passa por todos os braços. Veja, por exemplo, o algoritmo que está escrito aqui ao lado,
que eu numerei as linhas e transformei num grafo. Então está aqui. Eu tenho um do while que está aqui no nó 3 e tenho um if que está aqui no nó 5. E se eu acompanhar aqui, eu dividi isso aqui e na região A, que é definida pelo if, o retorno na região B e a região C. Então eu tenho três caminhos, valor de índice ciclomático. Portanto, eu tenho que ter no mínimo 3 caminhos a testar para garantir que eu passei em todos os braços desse algoritmo, né? Então, 1, 2, 3 é o primeiro caminho, saí aqui para 12. Primeiro caminho. Segundo caminho, 1, 2, 3, vou entrar no loop, 4, 5 e vou sair pelo 7, né? Pelo else. Então tá aqui, 7, 8, 9, 10, 11, voltei no 3, 12, né? Agora vamos para o outro caminho, terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, fui no 13 e saí pelo 12. Com isso eu testei todos os caminhos. O programador ele tem que criar estruturas ao longo do teste, né? Pode ser algumas coisas do tipo passei por aqui, né? E depois ele bota na forma de comentários, mas ele consegue fazer esse teste para garantir que eu passei em todos os caminhos. Existem situações que o programador escreve uma lógica em que vai ter caminhos que nunca vão ser executados, né? Então, o teste ciclomático ele é importante para isso, para evitar esses erros que são muito comuns, não é? Você bota A é maior que 3, depois você testa se... não, A é menor que 5, verdadeiro. Depois lá você cria um teste para ver se aquela coisa é maior que 8. Nunca vai ser, porque já foi testado anteriormente. Então isso cria situações dentro do algoritmo que nunca vão ser executadas. Então o teste ciclomático, quando a gente faz isso, a gente identifica também esses erros, né? Essas coisas que às vezes acontecem. Na realidade, você pode até ter mais caminhos a serem testados, mas o que a gente quer é pegar os caminhos que a gente diz ser linearmente independentes, ou seja, aqueles que eu garanto que eu passei por todos os nós, né? Então tem aqui uma definição do professor Pressman, que é um estudioso de engenharia de software, que ele diz assim: caminho linearmente independente é qualquer caminho do programa que produz pelo menos um conjunto de comandos de processamento ou uma nova condição. Quando definido em termos de grafo de fluxo, um caminho independente deve incluir pelo menos uma aresta que não tenha sido atravessada antes desse caminho ter sido definido. Não é isso que... Então, assim, veja esse algoritmo que está colocado aqui. Print A, if condição X, else print B, if condição 2, print Y, else print C, print D. Está aqui o algoritmo, o grafo correspondente, né, colocando aqui as arestas, tudo direitinho. E aí eu verifiquei que eu tenho 1, 2, 3 áreas. Portanto, eu tenho três caminhos que eu preciso percorrer de maneira independente, que é para garantir que eu passo em todos os caminhos e todas as arestas. Então tem aí o número 1, né, que eu peguei A, que vai de 1, B, 2, C, D. Ficou fora o caminho de X e Y. Aí eu vou fazer a outra hipótese, né? Eu vou pegar lá no 1. Eu vou A1, X, 2, C e D. Quer dizer, nessa aqui eu ainda não passei pelo Y, tá vendo? Mas o B também já está sendo colocado aqui. Aí vamos fazer mais um outro caminho aqui, né? São 3, quer dizer, eu vou pegar o último caminho independente. Então, A1, B, 2, Y, D. Quer dizer, agora eu cobri o Y, o C eu já tinha coberto. Então, são os 3 caminhos necessários, né? São os caminhos independentes.
Eu posso ter ainda um outro caminho que eu botei aqui no cantinho, mas ele é um complemento, seria desnecessário, porque eu já atingi os meus testes pelos índices ciclomáticos, que seriam esses três, mas eu poderia ter o A, 1, 2x, 2YD, mas eu já testei o B e o C, tá? Então, o que está me interessando aqui no teste ciclomático são os caminhos independentes que é para eu visitar todos os nós. Uma observação que eu queria também deixar aqui é o seguinte: o índice ciclomático, né, ele é igual ao número de testes que eu tenho dentro do meu algoritmo mais um. Então, se eu tenho 3 testes, o teste do while, teste do if, etc. Se eu tiver 3 testes, eu vou ter 3 mais 1, eu vou ter 4 como índice ciclomático. Portanto, vou testar 4 caminhos. Então, a gente pode rapidamente ver o teste ciclomático analisando os nós que têm desvio, né? Outra coisa também é essa expressão que está colocada aqui, que o valor ciclomático é o número de arestas que eu tenho no meu grafo, menos o número de nós mais um. Então veja aí nesse nosso exemplo. Eu tenho 8 nós, né? E tenho 10 arestas. Então o índice ciclomático vai ser 10 menos 8 mais 1, que é igual a 3, né? Então vocês vejam que eu posso calcular o índice ciclomático. Uma observação importante aqui é que isso mostra que eu posso transformar qualquer algoritmo num grafo e posso utilizar esse grafo para fazer todos os estudos que a gente faz com grafo. Menor caminho, caminho com maior peso, etc. Eu posso fazer toda a análise ali daquele grafo, se eu não posso fazer otimização. E existem softwares que fazem isso, otimizam o próprio algoritmo, não é? Isso é importante, principalmente quando a gente tem linguagens de alto nível, né? Como SQL, etc., que a gente precisa otimizar. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu recomendo vocês lerem esse artigo aí, que é da Arte Software, que fala da complexidade ciclomática. Eu estou botando a referência aí, ele está disponível na internet. E o artigo também está disponível. Vocês podem pegar aí na instrução, na descrição do vídeo, e pegar esse arquivo para vocês lerem e complementarem os conhecimentos. E também recomendo que vocês leiam esse assunto no livro de Engenharia de Software do professor Pressman. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, recomendo para os seus amigos e seus alunos. Você pode baixar material complementar no link que está na descrição dos vídeos. Incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Até a próxima aula.